os outros connosco. Primeiro vieram homens, depois mulheres, familiares, amigos e a comunidade foi crescendo. A comunidade romena é muito grande, sobretudo nas redondezas aqui de Almacil, e há trabalho o ano inteiro, por isso há uma certa estabilidade, não é? Está precário o trabalho. Por todo o Algarve há cerca de 9 mil romenos, só em Almacil são 1000. Na primeira semana do ano, reportagens com aqueles que vieram de outros países para viver em Portugal. Vamos agora ao tema central da emissão de hoje. O Natal já lá vai, a passagem de ano também. Agora há que fazer contas não aos quilos acumulados, esses também já vamos tratar deles, mas ao que rendeu o negócio no comércio tradicional. Segundo um estudo do Observador 7LM que saiu antes da época de Natal, este Natal, houve uma mudança face a anos anteriores. Os portugueses recorreram mais às lojas de comércio tradicional, mais 12% do que em igual período do ano passado. Ainda assim, os centros comerciais continuam a ser os espaços preferidos dos portugueses, mas o panorama começa a mudar. É isso que nós queremos precisamente perceber. Segundo este estudo, os portugueses são mais apreciadores do comércio tradicional do que os portuenses, são mais apreciadores do comércio tradicional do que os lisboetas. Já por regiões, o centro do país é onde estes estabelecimentos têm maior procura. São nossos convidados o Presidente da Associação de Comerciantes do Porto, Nuno Camilo, está comigo nos estúdios da Antena 1 no Porto, e o Presidente da Associação de Dinamização da Baixa Pombalina, Manuel Lopes, junta-se a nós a partir dos estúdios da Antena 1 em Lisboa. Temos aqui uma conversa a dois, a rádio, esta é a magia da rádio, permite-nos exatamente isso mesmo. Muito boa tarde, bem-vindos. Nuno Camilo, as vendas de Natal e final do ano, quanto é que renderam aos comerciantes do Porto? Bem, o balanço que nós temos neste momento, e face aos inquéritos que temos feito no dia de hoje da parte da manhã, porque as lojas estiveram fechadas ontem, houve um aumento considerável das vendas. Apesar dos estudos, no que diz respeito ao estudo do IPAM, que dizia que havia uma quebra em relação ao ano de 2016, na ordem dos 21 euros, portanto estaríamos a falar em 361 euros de consumo este ano em relação ao ano anterior, média por pessoa, mas aquilo que nós sentimos é que há uma procura maior, como disse no início. Pelo menos este estudo do Observador 7LM apontava isso. Este estudo foi fidedigno nesse aspecto? Sim. O Porto tem uma grande vantagem também, é que está muito próximo de Espanha, o que significa que os espanhóis, quando fazem as suas compras, não compram para o Natal, mas compram para os Reis. Portanto, vêm à altura da época de Natal, aqui ao Porto, fazer as suas compras. Isso também, ao fim e ao cabo, é dinheiro em caixa que nós Tem vamos... dados relativamente à afluência de espanhóis, nomeadamente da Galiza, provavelmente, e Castela, se calhar, também, época? Estamos a falar, nesta altura do ano, há um incremento na ordem dos 25% a nível do que aquilo que é normal. Portanto, há mais 25% de espanhóis que é esperado ao longo do ano. Estavam à espera disso. O Porto está na moda, não é? E além de estar na moda, tem uma oferta muito diversificada. Se nós olharmos, hoje nós conseguimos ter um Porto de várias experiências. Temos o Porto da experiência gastronómica, o Porto da experiência das lojas tradicionais, o Porto História, o Porto Arquitetura, o Porto Vinho do Porto. Portanto, vender estes conceitos diferentes de Porto faz com que consigamos abrir também a panóplia diferente de pessoas que nos vêm visitar. Já vamos tentar perceber daqui a pouco de que forma é que este facto do Porto estar na moda também pode ainda ser mais potenciado em termos de comércio tradicional. Chamo agora também à conversa Manuel Lopes, que é o Presidente da Associação de Dinamização da Baixa Pombalina. Muito boa tarde, bom ano também boa para tarde, si. Bom ano Manuel também, Lopes, quanto é que rendeu esta época de festas para os comerciantes tradicionais de Lisboa? Contas difíceis de fazer na medida em que o empresário, de uma forma geral, é reservado e não dirá com certeza quais são os seus volumes de vendas. Pode-se dizer, de facto, é que 2017, de uma forma geral, foi melhor que o 2016. Falando da época natalícia, digamos que houve setores, de facto, que estiveram bastante acima do ano anterior, mas nem todos os setores estiveram, digamos, com a mesma dinâmica. Obviamente que o pronto a vestir, o que é que esteve acima do habitual? Acima do habitual tiveram, por exemplo, o calçado, teve, por exemplo,
o turismo que trouxe à hotelaria, digamos, uma dinâmica muito grande e continuou a trazer, pode-se dizer que, de facto, no campo da hotelaria as vendas subiram, as ocupações subiram, digamos, 10, 15%. No campo da restauração manteve, digamos, aquilo que se passou em 2016, embora com tendência de subida, mas não foi, digamos assim, aquela subida que eventualmente se pode e se deveria, de facto, esperar. Houve, de facto, mudanças. Estava à espera de mais, portanto. De uma forma geral, o comerciante quer sempre mais, o empresário quer sempre mais, mas feitas as contas, esteve de facto superior ao 2016, não terá sido, digamos assim, em termos percentuais, verbas de facto muito superiores. Mas pode-se Não quero arriscar aqui, Manuel Lopes, uma quantia. Eu já vou perguntar também ao Nuno Camilo se tem esse valor presente. Presumo que não, mas ainda assim pergunto. Não temos, mas obviamente as conversas vão surgindo e elas estão com mais cerejas, como costuma dizer, na aldeia, mas há setores que estão acima dos 5%, 8%, 7%, outras eventualmente suplantaram a inflação. Obviamente, hoje, nos tempos que correm, temos que ser práticos e pragmáticos e sabemos que temos que ter, digamos, alguma ponderação no nosso otimismo. Ele existe e a esperança, de facto, é a última coisa que, de facto, nos pode, digamos, abandonar e pode-se dizer que, de facto, de uma forma geral, o comércio subiu em relação a 2016. Lisboa também está a beneficiar, tal como o Porto, deste boom turístico que, de uma forma geral, afetou o país, nomeadamente as duas principais cidades do país, Lisboa e Porto. O comércio tradicional está a ganhar com isso ou não? Obviamente que está. O turismo hoje, digamos, é aquilo que se pode chamar a mola real do nosso comércio e dos nossos serviços. Lisboa começou mais cedo na moda, até porque normalmente é assim. Começa-se por Lisboa, as crises começam em Lisboa, digamos assim, mas quando o comércio, digamos, mexe mais, se levanta mais, se vende mais, também começa, digamos, por sentir primeiro em Lisboa. Mas temos que ser realistas. O turismo hoje é de uma importância vital, de facto, para os diversos setores do nosso comércio e dos nossos serviços. Nuno Camilo, o turismo, desde que o Porto, e a expressão é sua, o Porto está na moda e realmente os indicadores de turismo são evidentes, a cidade tem sido nomeada em diversos sites relativamente ao turismo, foi uma relação causa e efeito, ou seja, o Porto está na moda, qualquer pessoa que passeia pela cidade ouve ouvir falar todas as línguas. Isso teve um efeito imediato no comércio tradicional ou foi gradual? Foi gradual. Como, por exemplo, no setor da restauração e no setor do comércio, os comerciantes foram se adaptando a essa nova realidade. Houve uma especulação imobiliária que fez também afastar alguns negócios que não eram tão rentáveis e que não tinham tanta viabilidade e novos setores de atividade que estavam muito parados no tempo, o caso de algumas drogarias, o caso de espaços comerciais que, apesar de terem produtos que eram apetecíveis, não estavam na melhor montra, por assim dizer, e não tinham a dinâmica necessária para cativar o consumidor a entrar na loja e a fazer a sua aquisição. Aquilo que nós vemos é que o Porto foi crescendo no que diz respeito ao número de lojas. Houve uma substituição, estamos aqui a falar... Houve uma renovação, não só física, mas também de mentalidades. De mentalidades, essencialmente. E vemos muitos jovens que nos anos de 2010, 2011 e 2012 tiveram uns problemas que é do conhecimento público, com um desemprego, e viram no comércio, no alojamento local, novas janelas de oportunidade de abrirem aquilo que era o seu próprio negócio. E a aposta está a ter resultados? As apostas estão a ser ganhas, na sua maioria, e vemos quer o número de empresas que está a aparecer na cidade do Porto, quer na região, e quando eu falo Porto, muitas vezes é região da área metropolitana do Porto, e vemos também setores de atividade que antes não tinham tanta procura e tanto desejo e começaram a ter. Eu falava, por exemplo, no caso das livrarias, é um mercado que agora começa outra vez a ressurgir, porque as livrarias que têm alguma antiguidade, vemos também a questão das lojas históricas, algo que o legislador implementou sobre um pedido muito forte daquilo... Começou em Lisboa com o programa Lojas Históricas, agora o Porto, que são aqueles estabelecimentos que a autarquia elege depois de várias consultas, de vários estudos, para
para pôr o rótulo de loja histórica e protegê-las assim de uma outra forma, não é? Sim, e se não fosse isso, nós estávamos aqui a falar de uma nova camada para atrair mais pessoas a virem à cidade do Porto. Porque alguém que quer visitar e não querendo fazer publicidade a nenhuma loja, existe neste momento mais de 50 lojas classificadas como históricas, o que faz com que a pessoa possa creio ter... que são 70. Já agora Manuel Lopes tem essa indicação? São cerca de 70 e poucas lojas também já. Tinha essa ideia, 70 e tal lojas. O processo de classificação é contínuo, portanto vão à reunião de Câmara, depois de ser feita a avaliação pelo grupo de trabalho, depois de ser feita uma avaliação por dois técnicos no terreno, portanto isto é um processo contínuo. O Porto, neste momento, eu diria que está numa situação bastante favorável. Primeiro pela sua localização, depois pelos produtos que têm e, acima de tudo, pela capacidade que têm de se adaptar à realidade. E vejamos que a cidade do Porto, nos últimos anos, conseguiu ter um conjunto de empresas que começaram a dar cartas no mundo, e nós hoje vemos o caso da Livraria Lelo, o Café Majestic, são mundialmente conhecidos e têm hoje uma atração enorme à cidade do Porto. E à boleia destes chapéus, acabou de falar aí de 2 exemplos que são uma espécie de ícones da cidade do Porto, a Livraria Lelo, considerada por diversos sites a livraria mais bela do mundo, também o Café Majestic. À boleia destes 2 chapéus, outros estabelecimentos que à partida estariam condenados e que estavam moribundos, muitos deles, deram um salto e catapultaram-se. Isso é evidente. A questão que se coloca, e a minha questão é esta, e vai ser sustentável? Vai. Primeiro porque... Como é que diz com tanta firmeza? Essencialmente porque hoje o comerciante é um comerciante muito mais experimentado, que tem uma noção da realidade muito maior. Apesar dos custos de contexto terem vindo a aumentar, e vejamos no próximo ano, neste ano já, em 2018, em maio, vai entrar a legislação da proteção de dados, o que vai ser mais um custo para as empresas, o que nós vemos é que hoje vemos um consumidor muito mais cuidado a fazer as suas compras e, por outro lado, vemos também um empresário muito mais cuidadoso na sua planificação das aquisições. Se antes nós tínhamos saldos que duravam muito mais tempo, hoje temos saldos muito mais curtos também porque os estoques diminuíram. Portanto, há uma maneira diferente de fazer a gestão das empresas. De olhar para o negócio. Manuel Lopes, em Lisboa, já aqui disse que, apesar de não haver números fechados nem definitivos, e provavelmente se calhar também nunca terá acesso a eles, mas em Lisboa, este crescimento, que houve um crescimento, não se sabe de quanto, mas houve, é sustentável, no seu entender, a médio e longo prazo? Crescimento do comércio tradicional, naturalmente. Nós julgamos que sim. E porquê? Porque, de facto, a cidade de Lisboa, para além de estar na moda, e já o está há bastante tempo, é uma cidade, digamos, que continuará a ser visitada por milhares, digamos, de turistas que nos vão visitando diariamente. Precisamos de dizer que, no caso da sapataria ou no caso do pronto a vestir, obviamente que é sazonal, e nós sabemos que vive da chuva, vive do verão, vive do sol, vive do inverno, e obviamente que quando se trata de algo que é sazonal, temos que estar e contar de facto com aquilo que há das intempéries que nos acontecem. Mas de uma forma geral, a diversificação que houve no nosso comércio, na forma de comercializar, na forma de fazer comércio, e como disse o meu colega nortenho, e peço desculpa por o tratar assim, obviamente que há uma diferença enorme do comércio hoje que se oferece, do consumidor hoje que procura, digamos, estes nichos de facto de comércio. Estou absolutamente convencido que a juventude, e não talvez pela sua experiência, mas a juventude hoje que está à frente de muitas e diversas lojas, tem com certeza com ele uma acumulação, digamos, não de uma experiência física a nível do seu comércio, mas uma experiência eventualmente quer cultural, quer intelectual, acima da média. E uma mentalidade, de facto, diferente. Agora, obviamente que há muito deste comércio que não tem resistência suficiente para ser um comércio vencedor. E nós temos que... Tem consciência disso? Atualmente, ainda assim, há muito comércio tradicional que não vai vingar em Lisboa? Muito dele não poderá vingar e não irá vingar, porque falamos agora das lojas históricas. Obviamente que há aqui uma lacuna que eu penso que devia ter acontecido, que o reconhecimento de uma loja histórica devia ser, digamos, uma loja histórica com viabilidade da sua continuidade enquanto empresa, enquanto comércio, enquanto serviços. Essa parte não aconteceu e, portanto... Mas não aconteceu porquê? Era pelo menos, recordo-me no Porto, era um dos requisitos
para a loja ser considerada histórica era exatamente a eventual sustentabilidade a médio prazo dessa própria loja, não é? Sim, no Porto aconteceu isso, penso que era um dos items que acontecia, um dos requisitos que havia. O vereador responsável desse em Lisboa não foi totalmente assim. Obviamente que a esperança é que elas de facto sejam lojas vencedoras, obviamente que houve aqui pelo menos um ganho enorme, que é o edifício, quando for recuperado, tem que haver alguma atenção para este tipo de loja, para a sua continuidade, porque aqui é preciso dizê-lo, o turista quando vem a Lisboa, quando vem ao nosso país, não vem visitar aquilo que já conhece no seu país, ou noutros vem visitar aquilo que ele não conhece. E aquilo que ele não conhece é a nossa loja Contradição, a nossa loja que de facto é diferente, a forma de atender, a forma de estar no comércio, e isso é, digamos, uma observância que o turista é um elemento reconhece. Diferenciador, não é? É o elemento diferenciador e ele continuará a ter que acontecer. Deixa-me perguntar também, aproveitando esta sua deixa ao Nuno Camilo, no Porto acontece também isto? O turista, quando vem à cidade, quer conhecer aquilo que os postais não mostram, aquilo que as televisões não mostram? Sim, e ao fim e ao cabo... Também aquilo que mostra, naturalmente. O turista quer uma experiência, e quando quer essa experiência, a experiência vai desde a parte gastronómica a todas as outras áreas. E nós vemos hoje, temos a Francesinha, temos a Casa Guedes, temos a Conga com as bifanas, portanto, temos uma oferta também diversificada na restauração, o que faz com que o turista, quando cá venha, queira ter essas experiências. E isso é que faz a diferença e depois leva as pessoas a irem também ao comércio tradicional. Porque quer queiramos, quer não... À boleia desta oferta gastronómica, sim, também, à boleia do estômago também se fazem compras, não é? Sim, e essencialmente também há duas realidades que eu gostaria de destacar. Hoje, a questão do alojamento local e a questão da hotelaria e da restauração criaram muitos empregos. E esses empregos devolveram às pessoas a capacidade de poderem fazerem compras, de não estarem subjugadas a rendimentos mínimos de inserção e subsídios de desemprego. Portanto, hoje têm o seu salário digno, proporcional à atividade que desenvolvem. Portanto, neste momento há muito mais emprego e vemos os indicadores económicos a dizer que o emprego tem vindo a crescer e no Porto em particular. E depois a outra questão da sobrevivência das lojas também prende-se essencialmente com a nova janela de oportunidade que é o online. Nós hoje vemos muitas empresas a diversificar os seus canais de venda e não só o presencial, mas também o online. Portanto, este encaixe financeiro que se verificou nesta época festiva de Natal e Ano Novo também foi muito graças às vendas online. Também, por parte dos comerciantes tradicionais. Também há muitas lojas neste momento que já começam a apostar no online. Também tem uma ideia tradicionais. De quanto? Qual a porcentagem? Nesta altura é difícil conseguir quantificar as vendas online, mas estão a crescer. Nós olharmos para os indicadores que a CIBS coloca cá fora e disponibiliza todos os anos, ainda não disponibilizou o ano de 2017, mas o ano de 2016 eu poderia destacar que dezembro de 2016 foi o melhor ano em termos de faturação da CIBS e transações de multibanco e de volume de faturação, portanto, significa que as vendas cresceram consideravelmente em todos os setores de atividade e agora, 2017, a expectativa seria essa, apesar de haver outros indicadores que digam que não. No entanto, eu diria mesmo que nós estamos numa situação de confiança por parte do consumidor. O consumidor está com um sentimento de confiança muito grande e vemos neste momento que as taxas de endividamento têm vindo a aumentar no que diz respeito ao crédito ao consumo e noutros tipos de crédito, o que significa que existe uma disponibilidade maior também por parte não só dos não residentes, o caso do turista, mas também dos residentes em consumirem. E depois vejamos, alguém que o consumo por impulso é uma realidade que existe só quando as pessoas passam e circulam e passeiam e andam pela cidade. E hoje, não querendo estar em nenhuma lógica Porto-Lisboa, mas Lisboa, o meu colega lisboeta irá falar por lá, nós aqui no Porto o que temos é uma realidade em que a visita à cidade, a reabilitação da cidade, dos eventos que a cidade tem, fazem com que hoje as lojas estejam abertas ao sábado, à tarde, e nós há 15 anos atrás era impensável. Hoje há dias que o sábado é um dos dias mais rentáveis em muitas das pequenas e médias empresas da cidade
E depois vemos que esse consumo faz com que as pessoas saiam na Batalha, deixam a Rua Júlio Diniz, depois vão à Boa Vista, depois passam em Sudofeita, andam na Rua Passos Manuel, em Santa Catarina, e esta circulação de ir fazer essas experiências da gastronomia, de irem às bifanas, de irem às francesinhas, circular, irem aos chocolates, à Arcádia, portanto, a circulação pelas várias artérias da cidade faz com que muitas vezes desperte neles o consumo por impulso. Isso é que faz aumentar também as vendas, e isto é o resultado de uma cidade dinâmica e com muita atividade. Pergunto também ao Manuel Lopes, está nos estúdios da Antena 1 em Lisboa. Recordo aos nossos ouvintes que esta conversa está a ser feita entre o Porto e Lisboa. Manuel Lopes, os centros comerciais continuam a ser o grande desafio, não vou chamar inimigo nem adversário, mas a grande dificuldade, digamos assim, do comércio tradicional? Eu direi que é um parceiro, direi que é um parceiro que nos pode e nos vai tirando, digamos, poder de compra a muitos dos nossos consumidores, porque quando ele vai ao centro comercial, obviamente que a oferta, em alguns casos, é superior àquilo que é o chamado centro histórico. Eu falo apenas e só pelo centro histórico da Baixa Pombalina, mas há aqui uma questão que é fundamental. O comércio com tradição é um comércio, de facto, que está a atrair cada vez mais pessoas. Eles estão a voltar, de facto, ao comércio com tradição. Nota-se na nossa Baixa e no nosso Chiado. Obviamente, são zonas comerciais que praticamente estão sempre cheias, de facto, de pessoas a circular. Nem sempre são consumidores, mas, obviamente, hoje nota-se que a família vem à nossa Baixa Pombalina, vem ao nosso comércio, de facto, com tradição, procurar fazer as suas compras e, em especial no Natal, as famílias estão a procurar outra vez esta zona também, histórica. como disse aqui o Nuno Camilo, no Porto, esse consumo por impulso, ou seja, o turista que vai atrás da gastronomia lisboeta, que vai atrás do monumento, de um postal da cidade e que depois também compra aqui e ali? Obviamente, nem todas as pessoas, nem todo o turista que vem à nossa Baixa e ao nosso Chiado faz compras no comércio com tradição. Mas na esmagadora maioria faz e falo também por impulso. Obviamente que ele, quando passa numa montra, e essa montra é atrativa, tem aquilo que ele precisa, tem as condições essenciais na qualidade e no preço, porque ao contrário do português também, o estrangeiro também procura preço, obviamente, e qualidade, obviamente que ele entra e faz a sua compra. É essencial, de facto, é que o empresário esteja a viver e a pressentir que a necessidade de hoje, a forma como hoje se vai fazendo o nosso comércio é diferente daquilo que se falava há pouco, quando as lojas ainda estavam encerradas à hora do almoço e ao sábado de tarde. Também aconteceu em Lisboa esta mudança de mentalidades. Os comerciantes, os tradicionais, abertos ao sábado à tarde, também se verifica isso, não é? Obviamente. Aliás, estive nessa luta da abertura dos comércios. Não foi fácil, não eu foi recordo fácil. Uma luta, não era? Uma luta muito grande, fácil, convencer de facto as pessoas que ao sábado à tarde era um dia, e um bom dia de facto de comércio, e hoje é um dia de facto institucional para fazer compras ao sábado à tarde, até porque hoje, essencialmente, a mulher procura fazer as suas compras no seu tempo disponível. E o seu tempo disponível, de facto, é ao sábado à tarde, e até, por que não dizê-lo, à hora do almoço, e até, por que não dizê-lo, também esticar até ao domingo. Obviamente que hoje o comércio faz-se de uma forma de facto diferente, faz-se de formas de facto diferentes, com produtos diferentes. A tal juventude que está a aparecer no comércio e nos serviços, essa juventude que é precisa e dinâmica, está a fazer do nosso comércio da Baixa Pombalina, uma forma diferente de olhar o comércio. Eu gostaria de lhe perguntar, antes de fecharmos a nossa conversa, temos cerca de 4 minutos para o final da nossa conversa, qual é, no seu entender, a grande dificuldade nesta altura dos comerciantes da Baixa de Lisboa? São muitas. As dificuldades continuam a ser muitas. Há muitas coisas que estão feitas. A nossa Baixa hoje é aquilo que se pode dizer está com uma cara lavada. É uma Baixa muito bela e que dá prazer, de facto, frequentá-la e visitá-la, desde o terminal de cruzeiros até à zona do Castré, até à zona do Chiado, tudo se transformou, ou quase tudo se transformou. Mas quais são os principais entraves, apesar desse postal ilustrado? Esse postal ilustrado tem, digamos, formas que nós possamos dizer positivas e depois tem a parte negativa.
E a parte negativa continua a ser um estacionamento que não chega de facto para todos, continua a ser a dificuldade, é muita dificuldade e cada vez vai ser maior e nós temos e reconhecemos isso, de chegar à Baixa com o seu transporte próprio e isso condiciona, digamos, alguns consumidores, mas acima de tudo também uma coisa que era importante, talvez coubesse à Câmara Municipal de Lisboa pegar, estudar e ser capaz de pôr de pé um certo ordenamento comercial. Há aqui, de facto, uma lacuna que me parece que é impossível, não proibir nada, que hoje já não estamos no tempo de proibir. Estamos no tempo é de arrumar um pouco a casa. Reorganizar, reordenar, não é? Reorganizamos, Fica aqui o seu apelo, reordenação, não é? Reordenação, exatamente. É Muito esse bem. o meu apelo. Nuno Camilo, quais são as grandes dificuldades nesta altura do comércio tradicional do Porto? A primeira é imperativamente... Já agora concorda com este sublinhado de Lisboa? Sim, a questão do transporte e da mobilidade é vital numa cidade, em qualquer uma, mas no Porto em particular nós sentimos muito isso. O primeiro entrave que nós vemos é a elevada carga burocrática que as empresas têm, primeiro. A segunda é a carga fiscal que têm. E se nós repararmos, os partidos políticos tiveram o benefício da redução do IVA. Ainda não foi promulgado pelo Presidente da República, mas virá a ser com isenções. Vemos a redução do IVA da restauração e não o vimos para o setor do comércio e dos serviços. E acho que deveria haver também esse princípio de igualdade que está previsto na Constituição. A terceira questão, e para mim é uma questão mais estratégica, é o que é que nós queremos de cidade daqui a 20 anos. E aí nós temos que começar a definir neste momento, e no que diz respeito à questão da mobilidade, à questão das centralidades, à questão daquilo que é a forma como as pessoas circulam na cidade, nomeadamente os turistas. Nós hoje imaginemos, temos na cidade do Porto 300 mil turistas, nos picos altos do mês. Significa que eles muitas vezes vão visitar todas as mesmas coisas aos mesmos horários, fazendo filas. Se nós tivéssemos uma aplicação para a cidade regida por um conjunto de entidades... Já falou disso a quem de direito? Vamos falar isso na próxima quinta-feira, mas em primeira mão, estamos aqui a anunciar isso, vamos sugerir que haja uma aplicação para gerir... sugerir a quem? À Câmara Municipal do Porto e ao Pelouro do Turismo. A Associação de Comerciantes do Porto vai sugerir à Câmara uma aplicação? Uma aplicação para gerir a mobilidade dos turistas, de maneira a que o turista define quais são os locais que quer visitar e automaticamente se chega a uma segunda-feira, o de terça-feira que quer visitar os mesmos locais não vai ter a mesma rota, vai ter uma rota diferente, de maneira a que não haja uma subcarga de pessoas nos mesmos locais às mesmas horas. De forma que não se veja filas intermináveis, por exemplo, à porta da livraria Lelo, por exemplo, e que haja, acima de tudo, uma facilidade de mobilidade ainda maior por parte das pessoas, de maneira a que o turista seja um elemento facilitador para quem reside cá e vice-versa, porque nós hoje o que vemos é que vemos muitos residentes que ficam um bocadinho contrariados com os turistas porque lhe causam alguns transtornos. Já agora 15 segundos, falou aí num ponto, os residentes contrariados com o desconforto que o turismo lhes provoca, isso é já latente na cidade do Porto? Em algumas áreas da cidade, infelizmente é, e as pessoas têm que perceber que tem que haver alguns sacrifícios face aos outros benefícios que nos são dados desta realidade que é o turismo e que será inigualável em qualquer parte do mundo. Nuno Camilo, Manuel Lopes, fizemos muito mais do que as contas ao comércio tradicional nesta época festiva. Olhamos também para o presente, para o futuro, para as dificuldades e anotamos as vossas sugestões. Foi um prazer tê-los connosco aqui. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.